Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E o assunto desse vídeo é: o laudo médico é obrigatório na perícia do INSS? E outra, é obrigatório o seu médico informar no laudo o tempo de afastamento que você precisa? Por exemplo, se você precisa ficar afastado do trabalho aí por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses, se é obrigatório estar informando o tempo de afastamento que você vai precisar. Então, vou estar falando nesse vídeo aqui referente a esses dois assuntos, muito importante para você que vai precisar aí realizar uma perícia no INSS para requerer algum benefício. Então, você que vai realizar a perícia no INSS, é muito importante esse vídeo aqui para que você fique ciente, informado como que funciona referente a esse assunto. Primeiro de que tudo, referente o prazo informado no laudo ali. Neste caso, vai depender de qual o benefício que você vai requerer no INSS. Por exemplo, se você vai requerer um benefício aí temporário, no caso, benefício auxílio-doença, que é aquele benefício que você recebe ali por um tempo, enquanto se recupera de algum problema de saúde, e aí depois volta para o trabalho. Neste caso, é muito importante que esteja informando ali o tempo de afastamento que você precisa. Tem alguns casos, por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando, tal, o segurado do INSS que vai realizar perícia, e às vezes o médico fala assim: ah, não, eu não vou, não é necessário colocar o tempo de afastamento, porque é o perito no INSS que vai decidir o tempo de afastamento ali que você precisa. Beleza, a decisão final é do perito do INSS, referente aí quanto tempo ali você vai ficar recebendo o benefício. Mas é muito importante mesmo constar ali o tempo de afastamento. Por exemplo, se você vai precisar ficar afastado por 2 meses, se é por 3 meses, então, após o médico colocar ali no laudo, informando, por exemplo, seu problema de saúde, por que você precisa ficar afastado, se você já fez algum tratamento, se você realizou algum procedimento cirúrgico. Neste caso, é muito importante ali no final do laudo ele informar o tempo de afastamento que você precisa. Por exemplo, geralmente o médico coloca assim: fulano de tal solicita o afastamento de fulano de tal, por exemplo, 90 dias. Solicita o afastamento por 90 dias, no caso, 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, 2 anos. Então, o médico coloca informando lá o tempo de afastamento que você precisa. Já no outro caso, por exemplo, quando a pessoa já estava recebendo aí o auxílio-doença, por exemplo, e o problema de saúde só, infelizmente, se agravou, a pessoa não tem mais condições de realizar as atividades de forma alguma, não tem mais como voltar para, no caso, o trabalho que você fazia, nem consegue fazer outras atividades, não consegue mais ser reabilitado, por exemplo. Então, um exemplo aqui, infelizmente a pessoa está inválido o trabalho, inválido, não consegue mais realizar atividade nenhuma, tal. Então, seu médico vai pedir, no caso, para o perito te aposentar. Então, ele vai pedir a aposentadoria por invalidez, no caso aí, informar lá no laudo que você não tem mais condições de trabalhar, já realizou vários tratamentos, não conseguiu se recuperar, tal. Então, você precisa, no caso aí, ser aposentado por invalidez. Então, você está inválido para o trabalho, sua incapacidade para o trabalho é permanente, não tem mais como se recuperar. Então, neste caso, não tem necessidade dele informar ali. Ele não vai informar o tempo de afastamento que você precisa, até porque se você não tem mais condições de realizar a atividade, então é permanente. Então, neste caso, não tem necessidade de informar o tempo de afastamento. Mas, como eu falei, já falei aqui, quando é referente ao auxílio-doença aí, um benefício temporário que você vai se recuperar depois, volta para o trabalho, é muito importante que o médico ali
seu médico informe o tempo de afastamento que você precisa. No caso aí, você que vai pegar o laudo ainda, por exemplo, então, no dia do médico fornecer o laudo para você, se ele falar que não precisa, que o perito é no INSS que vai decidir e tal, é importante você informar para ele que é necessário, muito importante que ele coloque ali, informando ali o tempo de afastamento que você precisa, porque a perícia no INSS é bem rápida. Eu sempre falo aqui que a perícia, quem já realizou no INSS sabe que é referente ali dentro de 10, 15, 20 minutos, então é bem rápida mesmo. Então, quem te conhece mais é o médico ali, e às vezes tem pessoas que passam com o médico só há muitos anos e tal, então quem te conhece é o médico. Então, e ele, como ele te afastou, então ele não vai ser prejudicado de forma alguma em colocar ali o tempo de afastamento que você precisa. Então, lógico, não tem como o médico adivinhar, mas no caso ele já te acompanha há algum tempo e tal, então ele tem uma noção mais ou menos quanto tempo de afastamento você precisa. Então, ele vai solicitar o tempo de afastamento ali, vai decidir conforme ele vem te acompanhando ali e tal, então ele tem uma noção do tempo de afastamento que você precisa. Então, ele vai solicitar e, no caso, o perito no INSS vai confirmar ali. O perito ele pode tanto dar menos, por exemplo, se o seu médico solicitou 90 dias, dependendo da análise do perito no INSS, ele pode dar 60 dias, como também tem casos, por exemplo, tem pessoas que vai realizar uma perícia resolutiva, às vezes o problema da pessoa é muito grave e tal, então o médico, seu médico solicita ali 60 dias e o perito no INSS concede 2 anos de auxílio-doença. Então, agora, referente se o laudo é obrigatório ou não na perícia. Como eu falei referente ao prazo, o laudo também depende, no caso aí, do seu problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa, um segurado do INSS, tal, tem direito de receber o benefício aí, tal, se for constatada a incapacidade para o trabalho. A pessoa, infelizmente, levou um exemplo aqui que eu vou dar para você entender. A pessoa sofreu um acidente ali, uma queda tal, então fraturou ali por exemplo, o braço tal, e precisou, após fazer exame e tal, foi constatado ali que teve uma fratura no braço tal, então vai precisar ficar afastado aí, por exemplo, 30 dias, 2 meses tal. Então, neste caso, o laudo, se o médico fornecer para você, beleza, mas se ele não fornecer, não vai ter muita importância. Por exemplo, aí ele vai te afastar ali, vai te dar um atestado. Então, no atestado ele coloca ali que você precisa ficar 30 dias afastado. 30 dias, então, você vai se afastar pelo INSS, no caso aí. Então, 30 dias de afastamento. Então, ele coloca no atestado 30 dias e no final ele vai colocar, por exemplo, o CID, que é o Código Internacional da Doença. Então, neste caso, não tem necessidade do laudo. Por quê? Quando você chegar na perícia, o perito no INSS, após você entregar o atestado para ele, ele vai ver ali que, no caso, através do CID, ele vai ver qual foi o procedimento ali, no caso ali que você sofreu ali, no caso, uma fratura no braço. Por exemplo, a pessoa que sofreu uma fratura, precisa colocar ali, quebrou o braço, precisa colocar um gesso. Então, você vai estar com aquele gesso e tal. Então, o laudo, neste caso, não vai ter muita importância. O laudo não vai fazer falta, questão aí, você não vai ser prejudicado, por exemplo, por conta do laudo eu vou ter o benefício negado. Não. Outro exemplo aqui, a pessoa realizou um procedimento cirúrgico, fez uma pequena cirurgia ali e tal, vai precisar ficar afastado 30 dias do trabalho. Então, o laudo, neste caso, não vai fazer diferença também, porque ele vai te dar um atestado ali, você vai precisar ficar afastado 30 dias do trabalho. Então, no atestado ali, ele vai colocar ali o CID também, que é o Código Internacional da Doença, referente ao procedimento ali que você fez, realizou. Então, você vai ter também outro documento ali que é, por exemplo, a guia de alta do hospital, informando que você realizou aquele procedimento. Então, neste caso, no dia da perícia, você não vai ter dificuldade. O perito ele vai aprovar
ali os 30 dias para você, como também pode dar um pouco mais também, dependendo do procedimento que você fez. Então, não vai te fazer diferença. Agora, outro caso aqui que o laudo é extremamente importante. Por exemplo, seu médico te afastou ali por 20 dias, então deu um atestado para você de 20 dias. Só que o problema que você tem é tá sentindo muitas dores, dores na coluna, dores no joelho, nas articulações e tal. Então, você não está podendo trabalhar por conta dessas dores. Então, seu médico te afastou, como eu já falei, por 20 dias, tá? Por 20 dias, então, você vai precisar ficar afastado aí pelo INSS, realizar a perícia. Então, neste caso, é extremamente importante o laudo. Por quê? Se você leva um atestado de 20 dias lá na perícia, no caso você está sentindo dores, beleza, ele vai colocar o CID ali, referente àquele problema tal, problema articular tal. Então, neste caso, vai estar informando ali através do CID qual que é o problema, tal. O médico vai perguntar para você, mas neste caso, só o atestado é muito simples para o problema de saúde que você tem, para comprovar que você não está tendo condições de trabalhar. Então, neste caso, o laudo médico é extremamente importante. Por quê? No laudo médico, seu médico vai estar informando ali, por conta dessas dores, você não está podendo trabalhar. Vai informar ali que através de um exame que você fez, foi constatado esse problema, essas dores articular. Então, vai informar no laudo ali se você já fez algum tratamento, por exemplo, uma fisioterapia, ou se precisa fazer ainda. Então, vai contar ali, no caso, no trabalho, o que você faz, por conta daquelas dores. Às vezes a pessoa, por exemplo, problema na coluna, fica muito tempo sentado, então não consegue trabalhar por conta das dores, ou que a pessoa fica muito tempo em pé também, então as dores ali tá incapacitando a pessoa de realizar suas atividades. Então, neste caso, o laudo médico é extremamente importante. Então, no final do laudo ali, ele vai colocar e informar ali também o tempo de afastamento que você precisa. Então, vai depender muito, como eu já dei exemplo aqui, se é importante no laudo constar o prazo que você precisa ficar afastado, ou também se o laudo é importante na perícia. Então, vai depender, nos dois casos, vai depender de qual é o seu problema de saúde e qual é também o benefício que você pretende ali conseguir no INSS. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha conseguido entender como que funciona esse assunto referente ao prazo aí no laudo e se o laudo é importante na perícia ou não tal. Então, esse vídeo foi para esclarecer essas dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm. Então, meu intuito aqui é sempre de ajudar. Então, sempre vou tá trazendo vídeos aqui para te ajudar, te agregar de alguma forma a ter sucesso na perícia do INSS e continuar recebendo aí o benefício aí, no caso, quando a pessoa vai realizar uma prorrogação ou também quando vai realizar a primeira perícia aí para receber algum benefício aí quando a pessoa não está podendo trabalhar, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e principalmente aí, boa recuperação aí, seja qual for o seu problema de saúde. Espero que você se recupere. O mais importante, volte a realizar suas atividades. Fica com Deus e até o próximo vídeo.